Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por que se fala tanto da renderização do real time, né, em tempo real, em relação ao Lumen na Unreal Engine? Por causa disso, porque é calculado em tempo real a incidência da luz, a absorção da superfície e a sua distribuição. Ou seja, eu tenho tudo que tenha qualquer forma, substância de reflexo, ou refração. Refração é quando a luz penetra uma substância, tipo água, vidro, entendeu? Ou tudo que de qualquer forma tenha um reflexo aí em tempo real e esse reflexo venha também incidir em outros elementos de reflexo, brilho e tudo mais, o Lumen consegue fazer de uma forma muito bem resolvida. E isso ajuda bastante a você não ficar perdendo tempo de testar, renderizar com tecnologias convencionais que tem por aí hoje, né? O fato é que com o Lumen não só você consegue ter aí em tempo real uma ideia de como vai ficar o seu projeto, ok? Como você pode combinar o Lumen com o Patch Trace e o Ray Trace. Sim, você pode, aqui na Unreal você consegue calibrar para que brilhos, reflexos sejam, por exemplo, no Patch Trace ou no Ray Trace ou no Lumen. E isso dá uma flexibilidade, por exemplo, eu quero que a iluminação seja no Lumen e a projeção de sombra também, mas eu quero que objetos que tenham brilho e reflexo sejam, por exemplo, no Ray Tracing. E eu quero renderizar tudo isso no Patch Trace. Olha aqui, olha só, eu consigo fazer todas essas combinações, tanto de render em tempo real quanto de renderização final. O que é legal frisar? A Unreal, você faz o projeto uma vez na Unreal e sim, você já sabe, você consegue criar não só o executável para poder andar e interagir no ambiente virtual, como você consegue renderizar imagem, vídeo e diferentes plataformas. Projeto totalmente o simulador para rodar em tablet, smartphone, realidade virtual. Ok? Perfeito. O que é interessante frisar é o seguinte, é que você faz o projeto uma única vez e consegue ter aí essa questão de calibrar ele para diferentes plataformas de forma rápida e prática. Olha só, não sei se você percebeu, nessa parte aqui eu vou fazer questão de voltar aqui. Isso que faz diferença, gente. Olha só, a luminária está no Lumen, mas o reflexo está aqui no Ray Trace. Olha o reflexo dessa luminária aqui na parede. Olha só, esse projeto está utilizando as três tecnologias, tá, de render em tempo real. Está utilizando para iluminação o Lumen, e faz uma diferença muito grande para as luminárias, porque a luz se torna dinâmica, né? Cálculo e projeção de sombra, aquela sombra suavizada, a soft shadow, ok? Olha só, tanto que você não vê nenhuma sombra dura, né, no projeto, né? Você vê que é muito bem resolvido. Olha o reflexo aqui, isso faz uma diferença muito grande no projeto. Olha o reflexo aqui também. A parte de reflexo está sendo usado o Ray Tracing e a parte do render final, o Patch Tracer. Aí vem a pergunta, Edward, eu posso usar o Patch Tracer, eu posso fazer alternâncias? Eu quero que a iluminação fique o Ray Tracer, a parte de reflexo o Lumen e outros elementos eu quero que fique o Patch Tracer. Sim, eu consigo, o que é legal da Unreal? Eu consigo separar, eu quero que, por exemplo, esses objetos aqui, eles tenham cálculo com patch, e eu tenho esse feedback em tempo real, eles têm um cálculo no Patch Trace, um exemplo, a iluminação, tudo relacionado à iluminação, IES, softbox, poxa vida, as luminárias aqui, a iluminação do forro, tudo eu quero que, por exemplo, seja o Lumen, porém o Ray Trace eu quero que tenha operação nesses quesitos aqui, nesses elementos como vidro, como cristal, espelho, etc e tal. Então, quer dizer, isso faz muita diferença. Para quem não está acostumado ainda com o Unreal Engine, um dos tipos de elementos que mais faz diferença internas é as luzes retangulares, tá? As luzes retangulares, tá? Você usa sim elementos de reflexo, olha só que legal, aqui as luzes retangulares, tem as spotlight, mas essas luzes retangulares elas conseguem quebrar sombra, conseguem suavizar o ambiente. Tá, e isso é muito importante, você sabe, a dança de sombra e luzes fazem toda a diferença, né? Você quebrar todas as sombras, não que elas tenham que deixar de existir, mas elas têm que ser naturais, ó, que você está vendo aqui. E a luz direcional, que é essa daqui que você está vendo, que é a Direct Light, você consegue direcionar simulando o sol em diferentes, não só direções, mas para simular diferentes períodos do dia.
simular diferentes períodos do dia. A SunSky, ela consegue fazer uma distribuição de forma harmônica. Então, assim, os principais tipos de iluminação, a gente está falando até agora de render, a gente está falando de patch trace, ray trace e lumen, mas os principais tipos de iluminação da Unreal Engine, eles são práticos e fáceis de serem calibrados. E o melhor de tudo, como eu já disse, você tem esse render em tempo real, inclusive com HDRI. E sim, o render você pode fazer na Unreal não só em formatos profissionais como o Avid, sim, o Avid, o editor aí de vídeo mais utilizado inclusive em Hollywood, como também você consegue fazer renderização em QuickTime, AVI, MPEG e muitos outros formatos de vídeo. E isso faz toda a diferença. Inclusive você não precisa de editor de vídeo, porque você consegue inserir efeitos de pós-produção. Você consegue trabalhar com takes, cada câmera fica sendo um take, você consegue trabalhar com edição de, não só de câmeras, mas de takes e fazer transições entre câmeras, efeitos de pós-produção, mixagem de áudio, etc, etc. Opa. Isso faz muita diferença, gente, faz toda a diferença, porque aí você tem, e você pode ir salvando o setup de tudo que você vai fazer em termos de renderização, de configuração de luz, para você não ter que refazer tudo do zero. Isso é muito bom. A Unreal é muito modular. Uma vez que você faz algo, você salva e consegue aplicar em outros projetos. E faz toda a diferença. Além disso, você não tem que se preocupar com a quantidade de polígonos de algum projeto que você vai importar de qualquer tecnologia, seja Revit, SketchUp, 3D Max, Blender, não importa, porque existe o Ninety. O Ninety é nada mais nada menos que o otimizador de polígonos. Quando você pode importar, por exemplo, uma cidade literalmente. A Unreal consegue otimizar e deixar o projeto leve, e isso faz muita diferença, tá? Esse tipo de projeto assim, antes que alguém me pergunte, ele não sai por menos de 40 mil reais, tá? Esse tipo de projeto, estou falando só da maquete eletrônica, não estou nem falando do projeto em termos arquitetônicos, mas em termos de maquete eletrônica ele não sai por menos de 40 mil reais. E antes que eu me esqueça, todas as luzes da Unreal Engine você consegue calibrar temperatura, IES, não só a forma que vai renderizar, mas se vai renderizar ou não sombras, se vai absorver por completo ou parcialmente o tipo de luz, entre inúmeras outras propriedades. Mas o fato é que com isso você consegue ter flexibilidade de criar qualquer ambiente em nível realista. E aí é que se faz a diferença, tá ok? Até mais!